É um assunto que vocês já viram um pouco dele no sexto ano e que agora no sétimo ano vocês vão estar aprendendo aí com mais precisão esse conteúdo, né? Já que de fato nós estaremos vendo, nós vimos a questão dos números inteiros e vamos usar esse conceito de número inteiro, né? A divisão entre inteiros para poder simplificar o conceito de fração, tá bom? Então, números inteiros, né, são números que tem sinal negativo e positivo, tá bom? Então, tanto os naturais quanto os números negativos, tá? Só para que você relembre aí o conceito de números inteiros. Vamos lá. A notação básica de uma fração, ele traz esse formato aqui, ó. Tem um número em cima, uma barra e um número embaixo. O que indica essa notação? Ela vai indicar o número de cima, ele vai ser o nosso numerador, tá? Indica quantas partes do todo foram tomadas, tá? Por enquanto, apenas aprende o conceito que eu vou explicar, né, com mais detalhe o que significa isso daqui, tá bom? Então, o numerador indica quantas partes do todo foram tomadas e o número de baixo recebe o nome de denominador, que vai indicar o total de partes que o todo foi dividido, né? Então, faltou colocar aqui o todo, né? Total de partes que o todo, né? Vou colocar aqui o todo foi dividido, tá bom? Então, nós temos aqui numerador, denominador. Esse é o formato básico de uma fração, tudo bem? O livro de vocês ele vai mostrar também a maneira gráfica, né? A maneira visual de representar uma fração, né? Então, nós podemos representar através de dados numéricos e através de representações, né? Como é o caso desses exemplos aqui, que nós iremos responder, tá? Como que fica nesse formato aqui, ó? Vamos supor que aqui nós temos uma pizza, né? Vamos imaginar que metade dessa pizza aqui ela foi dividida em dois pedaços, né? Um pedaço de cá e um pedaço de cá, do mesmo tamanho, tá? E vamos supor que alguém comeu metade dessa pizza, num pedaço desse, e deixou o outro. Aí a pergunta que não quer calar, qual que é a fração que representa, né, essa pizza aqui, né? O que sobrou da pizza, ou essa pizza como um todo, né? Que fração que representa ela? Vamos analisar aqui o seguinte, ó. O número de cima é o numerador e o de baixo é o denominador, tá? O numerador indica o quê? Quantas partes do todo foram tomadas. Aí eu pergunto para vocês, essa pizza foi dividida em quantos pedaços? Ela foi dividida em duas partes, concorda comigo? Então, se é duas partes, temos dois pedaços, né? Então, o número de cima vai indicar quantas partes do todo foram tomadas. Ou seja, quantas partes foi comido da pizza, né? Então, quantas partes alguém comeu da pizza. Se tem duas partes, uma delas foi comida, então aqui em cima vai ser o número 1. Concorda? Porque uma das partes é que foi tomada, né? É que alguém comeu apenas uma das partes. E ficou a outra. Então, a pergunta que vai responder o número que vem em cima é quantas partes do todo foram tomadas? Então, aqui vai ficar 1 em cima, né? Porque apenas um está pintado aqui, né? Você pode pensar assim também, né? O lado que está pintado, quantos pedaços foi pintado? Apenas um? Então vai ser um aqui. E o número de baixo, professor? Como é que faz? Embaixo é o denominador, né? Ele vai indicar o total de partes que o todo foi dividido, né? Então aqui, quantas partes nós temos? Inclusive a que foi comida. 1, 2. A pizza foi dividida em duas partes. Então o total de partes, inclusive a que foi comida, soma dá quanto? 2, não é verdade? Então aqui embaixo vai ser o número 2. E essa aqui é a fração que representa essa nossa pizza, né? 1 sobre 2, ou 1 meio, tá? Então, é basicamente assim que você vai representar a tua fração através dessas representações aqui. Outro formato que aparece bastante também é esse aqui, formato de barra, né? Você tem umas barrinhas e você vai ter que entender quanto que representa em fração essas barrinhas aqui, né? Eu já percebi uma coisa, que nós temos quantas barrinhas? 1, 2, 3, 4, 5. Qual que é a fração que representa essas barrinhas, né? Dessas 5 barrinhas, né, eu estou vendo 2 pintadas. Então já me dá muita ideia de como resolver, né? Então vamos lá. O número de cima, o numerador, indica o quê?
quantas partes do todo foram tomadas. Aí eu pergunto para vocês, aqui nessa barra, quantas partes está pintado? 2, professor. Então aqui em cima vai ser o número 2? Justamente isso. Ah, que legal. É só isso, pessoal. Muito tranquilo, né? E agora, o número de baixo vai ser que número? Ele vai indicar, né, o total de partes que o todo foi dividido. Ou seja, quantas partes a barra foi dividida, inclusive as que estão pintadas. Tá? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui vai ser 5, professor. Justamente isso. Ah, que legal. Deu para entender, não é? Pronto. Então a fração que representa essa barra aqui é a fração 2/5. 2 pedaços pintados do total de 5 que tem. Ok? Então aqui é a fração 2/5. Bom, isso aqui é muito intuitivo também, né? Analisando aqui vai ser análogo à tua observação para você compreender de fato o que seria a fração, né? Agora vamos para algo mais robusto, né? Vou apagar, vamos entender aqui algumas coisinhas um pouco mais delicadas, né? Aqui você já deve compreender isso daqui, né? É só para nós revisarmos aí o que está acontecendo, tá? Vamos lá. Então, e o conteúdo está na página 63, tá? Esqueci de botar a página, a partir da página 63. Vou virar aqui a folha. Nós temos aqui alguns tipos de frações, né? Que nós temos que aprender também. Vou colocar aqui os tipos de frações que tem. Nós temos basicamente alguns tipos, né? O primeiro tipo de fração que nós temos aqui são as frações próprias. O que é uma fração própria, né? A fração própria é uma fração que nós temos aqui, ó. Nós temos o numerador, né? Numerador. Quem que é o numerador mesmo? O número que vem em cima, né? Ele vai ser menor que o denominador. Como que é isso, professor? Muito simples, meu amigo. Olha, vamos pegar, por exemplo, essa fração aqui, ó. A fração 2/4. Isso aqui é uma fração própria? Com certeza, não é? Por que ela é própria? Porque o numerador, o número que vem em cima, ele é menor do que o denominador, que é o número que está embaixo. Se o número de cima é menor que o número de baixo, então aqui é a fração própria. É só isso, professor? Só isso. Olha que fácil, né? Então aqui é o nosso primeiro tipo de fração. Fração própria. O segundo tipo, ele já é bem compreensível, né? Que é a fração imprópria. O que é a fração imprópria? É o contrário da fração própria, né? Então, o numerador ele vai ser maior que o denominador. Como que funciona isso? Vou dar um exemplo. Olha. 4 terços. Isso aqui é fração imprópria? Com certeza. Por quê? Porque o nosso numerador, o número que está em cima, é maior do que o denominador, que é o número que está embaixo. Quando isso acontece, nós temos a fração imprópria. Tudo bem? Muito fácil, né? Então isso também é muito intuitivo pensar dessa forma, né? Aí nós temos também, pessoal, né? Como fração, né? A fração, ela do formato, alguns tipos de frações que também são muito cobradas nas provas. Eu vou até passar aqui a página para vocês verem, né? Como que elas são cobradas, que são as frações equivalentes, né? Que são sem dúvida muito cobradas nas provas e é importante vocês saber como que faz isso daí, tá? Vou apagar aqui, só para ganhar espaço. Deixa eu colocar aqui o outro tipo de fração, né? Fração equivalente. O que é uma fração equivalente, né? Fração equivalente, né? Geralmente vamos utilizar esse conceito quando se trata de duas frações, né? Uma são equivalente à outra. Por exemplo,
a fração 2/3 e 4/6. Vou botar mais longe. E 4/6, tá? Elas são equivalentes. Por que essas duas frações são equivalentes? Porque elas têm o mesmo resultado. Se tu pegar o 2 e dividir por 3, vai ser a mesma coisa que tu pegar o 4 e dividir por 6. Quer ver? Nem precisamos testar tanto. Basta você, para ganharmos tempo, vamos realizar isso aqui, né? Basta pensar que 2 dividido por 3 vai ser exatamente igual a 4 dividido por 6. Ou ainda, para você saber com mais facilidade se elas são equivalentes, basta você pegar, ó, dividir aqui em cima por 2 e dividir esse denominador aqui também por 2. O que vai acontecer? Olha, só para você ver que elas são equivalentes. Vamos botar aqui a barra, né? 4 dividido para 2, 2. 6 dividido para 2, 3. Olha só o que aconteceu. Gerou uma fração igual a essa, não foi? Então, prova mais uma vez que elas são equivalentes. Então, essa fração e essa fração, elas são iguais. Para você saber se elas são equivalentes, basta dividir, né, o número de cima e o número de baixo, nessa daqui, ou então simplificar ela, como eu fiz aqui, ó. Dividir o número de cima e o de baixo pelo mesmo número. Encontrei a mesma fração daqui. Então, isso prova que elas são equivalentes. Ou seja, elas são iguais. Tudo bem? Então, é basicamente isso daí que são frações equivalentes, tá? E o que eu fiz aqui? Professor, por que você dividiu aqui por 2 e aqui por 2? Porque eu simplifiquei a fração, tá? Que é justamente, né, uma ideia muito importante que vocês têm que saber. Quando você vai resolver alguma prova que envolve frações, você tem que entregar ela no formato simplificado, tá? Ou seja, deixar ela da forma mais simples possível. Vou apagar e vou explicar, tá? O que é simplificar uma fração, né? E depois nós retomamos mais alguns tipos de frações. Olha só, o que é simplificar uma fração? Tá? Vamos supor que eu tenho uma fração desse formato aqui, ó. 4/8. Professor, a pergunta diz, eu simplifique essa fração. Como que faz para simplificar? Para simplificar a fração, você vai dividir o número de cima, o numerador, e o número de baixo, que é o denominador, pelo mesmo número, tá? Até não dá mais para dividir. Então vai dividir até não conseguir mais dividir. E você vai encontrar o formato simplificado. Então vamos começar a dividir aqui, ó. Vamos começar por 2, né? Vou dividir o de cima e embaixo aqui por 2. E o de cima por 2 e o de baixo também por 2. Detalhe, tem que dividir o número pelo mesmo número. Se tu vai dividir o 4 aqui por 2, o 8 tem que ser por 2 também. O professor, pode ser aqui por 2 e aqui por 3? Não pode. Para simplificar, a divisão tem que ser pelo mesmo número, tá? Se tu vai dividir por 2 aqui em cima, tem que dividir aqui embaixo por 2 também. Essa é a regra, tá bom? Para tu simplificar. Então vamos lá. 4 dividido para 2 vai dar 2. 8 dividido para 2 vai dar 4. Parou? Ainda dá para simplificar, não dá? Dá. Dá para dividir novamente, ó, por 2. Ó. Aqui e novamente por 2 aqui. Professor, então quer dizer que eu posso dividindo assim por 2 até não dar mais? Correto, tá bom? Vai dividindo até não conseguir mais dividir. Então, ó, 2 dividido para 2 é 1. Detalhe, tem que ser pelo mesmo número, tá bom? E 4 dividido para 2 vai ser 2. Aí eu pergunto para você, dá para dividir mais aqui? Não dá, né? O 1 só vai dar por 1 e o 2 por 2. Como aqui só dá por 1 e aqui só dá por 2, não dá pelo mesmo número, então aqui a fração parou aqui. E esse aqui é o formato simplificado, tá? Então se a questão pedir simplifica uma fração, você vai dividir o número de cima e o de baixo pelo mesmo valor, tá? Se é por 2 em cima, tem que ser por 2 embaixo. Se for por 4 em cima, tem que ser por 4 embaixo, até não conseguir mais dividir. E detalhe, quando você não dá mais para dividir, você encontra um outro tipo de fração. Que fração é essa? Que é a fração irredutível. Isso aqui é uma fração irredutível. O que é isso, professor? Vou já explicar. O que é uma fração irredutível? É uma fração que não dá mais para dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Quando você tem uma fração cujo número de cima e de baixo não dá para dividir pelo mesmo número, você tem uma fração irredutível, tá? Que não dá mais para simplificar.
ela já está no formato simplificado. Então, é uma fração irredutível. Exemplo de fração irredutível. 3/4. Então, o 3 aqui, ó, dá para dividir por 3. Mas o de baixo não dá para dividir por 3. O 4 dá para dividir por 2, mas o de cima não dá por 2. Então, esse formato aqui já está simplificado. Já está no formato irredutível. Então, não posso fazer mais nada aqui. Então, isso aqui já é a resposta final. Fração irredutível. Tudo bem? Pronto. Vamos apagar aqui e vamos continuar. Deixa eu ver se tem mais algum tipo de fração que eu estou esquecendo, né? Nós temos também a fração aparente, né? Então, já vimos a redutível, vou colocar 5 aqui. A fração aparente, né? Vou colocar aqui a aparente. O que é uma fração aparente? Isso aqui, ó. Uma fração aparente é uma fração que quando você dividir o número de cima e de baixo, quando você fizer a divisão aqui, ó, 8 dividido para 2, quanto que é? 4, não é? Você vai encontrar, né, um número que em formato normal, no formato dele ou inteiro ou natural. Então, aqui, ó, essa fração pode virar isso daqui. A mesma coisa acontece, né? Ou seja, quando você divide de cima e de baixo, quando você divide o número de cima e de baixo, fazer a divisão dele, você vai encontrar um número inteiro. Tá? Isso aqui é uma fração aparente. O contrário também pode acontecer. Digamos que eu tenho o número 2. Tem como transformar o 2 em fração? Tem. Basta eu colocar assim, ó. 2 dividido para 1. Quanto que é 2 dividido para 1? É 2. Então, isso daqui, ó, isso daqui, são a mesma coisa. São equivalentes também, né? Para eles pensar assim. Né? Então, esses dois números são equivalentes. Então, eu posso sair desse formato e chegar numa fração. Tem outro exemplo? Tem. O que mais vai dar 2? Ó, 4 dividido para 2. Quanto que é 4 dividido para 2? Não é 2? Então, isso aqui, ó, essas três frações são iguais. Porque dão o mesmo resultado. Tá bom? Então, isso aqui também é fração aparente, né? Então, eu posso sair de um número e chegar numa fração. E o contrário também. Da fração e chegar no número. Tá bom? Isso é a ideia de fração aparente. Tá? Por que o nome é aparente? Porque ela parece ser uma fração, mas na verdade é um número natural, né? Número inteiro, perdão, né? Basicamente isso daí. O que mais? Então nós temos também aqui, ó, comparação de frações, né? Deixa eu ver aqui no livro se tem mais alguma coisa que eu deixei de falar. Certo. Então tem fração como razão, né? Então, ó, através das frações nós podemos chegar também a uma razão. Na verdade, a fração é uma razão, gente. Tá? Já até falei um pouquinho, mas vou continuar falando aqui. Ó. O que é uma fração? Uma fração é uma razão, uma divisão. Né? Por exemplo, essa fração aqui, ó, 8/2. 8 dividido para 2. O que é isso? É a mesma coisa, isso aqui, pessoal, é igual, a mesma coisa de eu fizer isso aqui, ó. 8 dividido para 2. Então, isso aqui quer dizer que uma fração é divisão, correto. Esse formato fracionário aqui é exatamente igual a isso daqui. Só que aqui você vai usar para dividir, né? E aqui está em formato de fração, mas é a mesma coisa, tá? Ó, 8 dividido para 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. E a resposta de 8 dividido para 2 aqui vai ser 4. Tá? Vou ajeitar aqui, para ficar bonitinho. Né? Vai ser aqui igual a 4. Que é exatamente igual, né, a 8 dividido para 2. Então, uma fração é uma divisão. Tá bom? Então, não pode esquecer disso. Tudo bem? Vamos lá. Então, vamos comparar as frações aqui, né? Temos aqui a comparação de fração, né? Então, basicamente, vamos comparar para nós entendermos aqui como que funciona. Exemplo. Vamos supor que eu tenho aqui a fração 2/5, vou apagar aqui o nome tipos e vou colocar aqui comparação. Tá? Comparação de fração.
Vamos supor que eu tenho essa fração e vou pegar outro exemplo do livro aqui, ó, 4/5. Tá? A pergunta que eu faço para vocês, tá? Qual que é a maior fração? Qual que é a maior entre essa fração e essa? Quem que é a maior? Então, obviamente, você vai responder que é 4/5, né? Com certeza essa aqui é a maior, não é verdade? Por que essa aqui é a maior? Porque ela vai ter mais partes tomadas de um todo, tá bom? Então, como é que vai acontecer, ó? Olha só, vai ficar assim, ó. Vamos botar em formato aqui de tabela para você entender o que está acontecendo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Você quer comparar a fração, né? 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Olha só. Quantas partes foi pintado aqui? 2, né? 2 partes. E sobrou 3. Quantas partes que foi pintado? 4, né? Ó. E sobrou só 1. Então dá para você visualizar aqui que essa daqui é maior do que esta, né? Nós vamos ter mais barrinhas pintadas do que esta. Então, pela comparação, você já percebe que essa fração é maior do que esta. Então vai ficar assim. Isso aqui é comparar a fração. Professor, mas está fácil, tá? Eu vou colocar um exemplo um pouco mais difícil para você entender como que isso aqui também funciona. Vamos supor que eu tenho essa fração aqui, ó. 3/4, eu quero comparar ela com essa fração aqui, ó. 5/3. Aí eu pergunto para vocês, qual dessas frações é a maior? Qual dessas aqui é a maior? Eita, professor, agora ficou difícil. Porque aqui, ó, tem o 4 embaixo e aqui é o 3. Diferente os números. Então não dá nem para comparar com barrinhas, para saber quem é maior. Como que faz para achar a maior fração? Nesse caso aqui, quando os números de baixo são diferentes, né? Ó, você vai ter que fazer o mínimo múltiplo comum. Você vai ter que encontrar o mínimo desses dois números. Você vai ter que igualar as duas frações para poder encontrar quem que é maior. Tá? Então, se aqui é 4, aqui é 3, diferente do número de baixo. Naquele exemplo anterior, o número de baixo aqui era exatamente igual ao da outra fração, que era 5 e 5, né? Então, quando é igual, dá para comparar quem é o maior. Quando é diferente do número de baixo, aí tem que fazer uma manobra algébrica para você encontrar qual que é a maior fração. Tá bom? E como que fica? Assim, ó. Vamos encontrar aqui denominadores iguais. Vamos tirar o MMC entre 4 e 3. O que é MMC? Mínimo múltiplo comum. Tá? Entre qual número? 4 e 3. Vamos fazer aqui o 4 e aqui o 3. Puxa a barrinha. Fatorado, não é? Começando por 2, divide por 2. 4 dividir para 2 é 2. Não é? 3 aqui repete, que não dá para dividir por 2. Tranquilo. 2 dá para dividir por 2? Dá, vai dar 1. E o 3 repete. E o 3 só dá por 3. Isso aqui nós vimos em aula anterior, né? Que vai dar 1. Vou apagar aqui. Vai dar 1 como resposta. Chegou em 1 e 1. Agora só faz aqui a multiplicação. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 3, nós vamos encontrar 12. Então, 12 é o mínimo múltiplo comum entre esses dois números. O que faz com esse 12 aqui? Ó? Então, é só multiplicar. Ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Tá? E vai fazer isso aqui. Ó. Vamos colocar aqui. Você vai colocar o 12 aqui. E aqui embaixo você vai colocar o 12. Tá bom? Você encontrou aqui o mínimo múltiplo comum entre essas duas frações. Depois que você encontrou o mínimo, o que você vai fazer agora? Você vai comparar essas duas frações para você saber se de fato, né, elas são iguais, tá bom? Então vamos lá. Aí nós vamos pegar o número aqui, ó, o 12, né? Multiplicar pelo de baixo, ou seja, dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. 12 dividido para 4. Vai ser, olha só qual é o algoritmo, tá? Veja bem. Está até na página 70 do livro de vocês, tá? Você vai pegar lá e vai encontrar aqui como resultado, tá bom? Olha só. Vai pegar o de baixo, vai dividir aqui, ó. Aqui vai multiplicar, né? Depois multiplicar pelo de cima. A mesma coisa com essa, tá? Você vai aqui dividir pelo de baixo e depois multiplicar pelo de cima. Calma que é tranquilo, olha só. Encontrou o mínimo,
colocou aqui embaixo e aqui embaixo. Agora vai dividir, ó. Divide primeiro. 12 dividido para 4, 3. 3 vezes 3, 9. A mesma coisa com o outro. 12 dividido para 3, 4. 4 vezes 5, 20. Tudo bem? Fez isso, você colocou as frações com o mesmo número embaixo. E a partir daí você pode perceber qual que é a maior. Não é? Então a maior fração, sem dúvida, né, é essa daqui. Ó. Por quê? Porque ela tem um numerador maior em relação a essa daqui. Tá? Nós temos 9 dividido para 12. 9 dividido para 12 vai dar 0, alguma coisa. Né? E 20 dividido para 12 vai dar 1, alguma coisa. Então essa aqui, sem dúvida, é a maior fração. Então você percebe que para você comparar uma fração, quando tem o mesmo número embaixo, fica fácil. Agora, quando é número diferente embaixo, denominadores diferentes, você tem que fazer o mínimo e depois você fazer essa jogada aqui, ó. Divide por baixo, multiplica em cima, iguala elas e você pode comparar a partir desse momento e saber quem que é a maior delas, tá bom? Então, pessoal, é basicamente isso daí, tá? Realmente, frações é um assunto bem extenso. Deixa eu ver o tempo que já rolou aqui. Então, vamos parar a aula por aqui. E na próxima aula nós continuaremos a falar sobre frações, tá? Vamos parar por aqui. E na próxima aula iremos falar sobre operações com fração. Tudo bem? Então até a próxima aula, pessoal. Qualquer dúvida aí, deixe os comentários, tá? Até mais.